graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas. Vamos estar dando início ao nosso culto nesse momento. Nós agradecemos a todos os irmãos que estão participando com a gente, cultuando a Deus conosco nessa noite. Que você possa participar com a gente desse momento, onde nós vamos estar adorando, louvando o nome do nosso Senhor, onde nós vamos também estar orando, colocando as nossas vidas, nossos corações diante do Senhor, onde nós vamos também estar ouvindo a palavra do Senhor. Desde já, peça para que o Senhor abra o seu coração, aí na sua casa, onde você está. Coloque a sua vida diante de Deus, peça a Deus que não seja simplesmente mais um culto, que eu não fique distraído com tantas coisas, mas que eu possa me voltar para o Senhor nessa noite de todo o coração. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 136. Salmo de número 136. Eu gostaria de ler 4 versículos. Versículos 1, 2, 3 e 4. Salmo 136. A palavra do Senhor diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, seu amor dura para sempre. Deem graças ao único que realiza grandes maravilhas, seu amor dura para sempre. Nós estamos aqui nessa noite para adorar esse grande Deus, esse Deus que tem um amor que dura não só por um instante, mas que dura para sempre. Esse amor que um dia nos alcançou, esse amor que um dia nos transformou, que mudou a nossa história, que perdoou os nossos pecados, que nos deu salvação em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para adorar esse grande Deus, esse Deus que realiza grandes maravilhas. Eu gostaria de convidar você nessa noite para que nós possamos realmente adorar, bendizer, glorificar o nome desse maravilhoso Deus. Vamos estar orando nesse momento, feche seus olhos, nós vamos estar colocando as nossas vidas diante do Senhor, pedindo para que Deus abençoe esse culto e tudo que acontecer aqui nesse momento. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Nós estamos diante de um Deus que é o Deus maravilhoso, Deus eterno, um Deus que tem um amor que dura por todos sempre. Nós queremos celebrar o Senhor nessa noite, nós queremos bendizer ao Senhor nesse momento. Nós queremos pedir, Pai, para que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor esteja à frente desse culto, de tudo que acontecer aqui. Nós pedimos, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados, por todas as coisas que nós temos feito, que às vezes tem entristecido ao Senhor, que tem desagradado ao Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que no sangue de Jesus o Senhor nos perdoe, o Senhor nos limpe, o Senhor nos purifique, ó Pai, para que nós possamos realmente adorar o Senhor nessa noite, ó Pai, de todo o nosso coração, para que não haja barreiras, Senhor Deus, entre nós e o Senhor. Abençoa esse culto, ó Pai, que o Senhor possa recebê-lo, ó Pai, diante do Senhor, diante do Teu trono de graça, ó Pai, como aroma suave. Abençoa as nossas vidas, as nossas vozes, os instrumentos, ó Pai, que tudo que for feito aqui nesse culto seja feito para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Amém e amém. Vamos estar adorando o Senhor nesse momento com algumas canções. Esse cântico diz, que o nome do Senhor, Ele é poderoso, não há outro nome igual, Que nós possamos estar mesmo, irmãos, neste momento, declarando que o Senhor é mais forte que tudo, mais forte que os nossos problemas, as nossas adversidades, e que no nome de Jesus há poder, Não sei o que você está enfrentando, passando, mas eu te convido a adorar com a gente neste momento a esse Deus invencível que venceu a morte, e nos deu a salvação eterna em Cristo Jesus.
acabamos de cantar, esse nome é maravilhoso. Jesus veio, desceu a essa terra para dar sua vida por mim e por você. Um amor que foi tão grande, tão capaz de se entregar sem pensar duas vezes por nós, pecadores. E tudo que Ele espera é que a gente esteja ansiosos para poder dar um abraço nele, que a gente possa estar preparado para encontrar com Ele, porque a vinda dele está muito próxima. E que eu e você possa estar preparado para a hora que Ele chegar, a gente estar com a nossa vida digna de poder encontrar o nosso Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
como é bom render graças ao Senhor que é grande, que é poderoso, né? E que nós queremos engrandecer mesmo o nome do Senhor, a Ele toda a honra e glória neste momento, porque Ele tem realizado a sua obra em nossas vidas, Ele tem cada dia nos amado, nos protegido com seu amor eterno, né? Então que você glorifique, exalte mesmo a esse Deus grande, a esse Deus que nos ajuda contra os nossos inimigos, né? E que nós possamos também neste momento estarmos agradecendo a Deus pelas bênçãos, até neste momento onde o Senhor tem nos abençoado, né? O Senhor tem nos livrado de doenças, o Senhor tem nos livrado de acidentes, né? O Senhor, Ele tem sido bom para com a gente. Nós temos 1001 motivos para adorar e agradecer Ele por tudo que Ele tem feito. Por isso, onde você estiver agora, abra o seu coração ao Senhor, o adore mesmo em espírito e em verdade, mas também agradeça ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem realizado na sua vida. Na cidade do nosso Deus, é santo.
meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor Jesus, queremos te dizer, Senhor, que somos gratos, ó Pai, por ser um Deus, ó Pai, que realmente se importa conosco, um Deus, Senhor Jesus, que tem suprido todas as nossas necessidades em meio a esse tempo de pandemia, ó Pai. Senhor Jesus, temos visto, ó Pai, a dificuldade que cada pessoa tem tido, Senhor, para poder trabalhar, cumprir com os horários propostos, ó Pai. E mesmo assim, Senhor Jesus, temos visto a Tua mão, Senhor, que mesmo assim não deixa faltar nada em nossas casas, ó Pai. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que é obra das Tuas mãos, pelo Teu infinito amor sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor Jesus, estamos aqui para te louvar, te agradecer, que o Senhor possa realmente, Senhor, receber o nosso culto de louvor e adoração ao Teu nome, ó Pai. Nesse momento, Senhor Jesus, que vamos ouvir a Tua palavra, ó Pai, queremos mesmo, ó Deus, que o Senhor venha tratar conosco com aquilo, Senhor, que precisamos ouvir, ó Pai. Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar nesses tempos difíceis, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, trazer a Tua palavra santa, Senhor Jesus, para poder edificar cada vida, Senhor Deus. Usa mesmo o Teu servo, Senhor Jesus. Fala em cada coração, Senhor Jesus. E não deixa, Senhor Jesus, de olhar para nós como o Senhor tem olhado com o Teu olhar de misericórdia, Pai. Entregamos esse culto nas Tuas mãos. É o que te pedimos nesta noite e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo de número 33 apenas. Mateus 6, 33. Um texto muito conhecido da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre esse versículo nessa noite. Mateus 6, 33. A palavra do Senhor diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra do Senhor, ó Pai, que é viva e que é eficaz. Ela mesmo não precisa nem de explicação, Pai, porque ela já fala no nosso coração. Tua palavra, ó Pai, é viva. Tua palavra é real, ó Pai. E ela ministra, ó Pai, aos nossos corações. Ela ministra, ó Pai, às nossas vidas. Nós queremos pedir, ó Pai, que nessa noite, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa aplicar, ó Pai, a palavra do Senhor aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a entendê-la, a compreendê-la. Nós queremos te pedir, Pai, muito mais do que mera informação, mas nós queremos clamar por revelação do Senhor ao nosso coração. E clamar, Pai, para que o Senhor nos ajude em nome de Jesus a viver aquilo que o Senhor nos falar por meio da Tua palavra, ó Deus. Que não seja eu, mas que seja sim o Teu Santo Espírito falando, o Teu Santo Espírito ministrando ao coração e à vida de cada um nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, nós estamos trabalhando aqui numa série de mensagens intitulada de Orações Perigosas. E o nosso intuito com essa série de mensagens é desafiar cada um de nós a orar mais do que simplesmente pela nossa segurança, orar mais do que simplesmente pelo nosso conforto, orar mais do que simplesmente para que Deus nos ajude a ficar com as nossas contas em dias. Nós queremos, com essa série, a nossa intenção é que nós sejamos despertados para orar por questões que nos tire da nossa zona de conforto. O nosso intuito aqui é desafiar cada um de nós a viver uma vida que faça sentido dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus para nossas vidas. E quando nós clamamos para que Deus venha nos tirar da nossa zona de conforto, eu creio que certamente Ele atenderá às nossas orações. E isso eu gostaria de antemão de dizer que nem sempre vai ser fácil.
Sair da nossa zona de conforto não é fácil, mas por outro lado eu quero dizer também que vale a pena. Vale muito a pena sair da nossa zona de conforto e viver os sonhos de Deus para nós, viver os planos de Deus para nós. Eu e você, meus irmãos, fomos chamados para viver, não uma vida de segurança na nossa zona de conforto, mas Deus nos chama para viver uma vida, no centro da vontade dEle, e certamente isso será o melhor para as nossas vidas. Nas últimas semanas, nós falamos de 2 orações perigosas que nós podemos fazer. A primeira delas é: seja feita a tua vontade. Orar assim, meus irmãos, constitui-se um perigo para nós, visto que quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós estamos automaticamente abrindo mão da nossa vontade. A gente abre mão da nossa vontade para viver a vontade do Senhor, nosso Deus. E algo que dói em nós é justamente ter que renunciar a qualquer coisa que seja em nossa vida. Ainda mais quando é aquela vontade que a gente sempre sonha, aquele desejo que a gente tem. E Deus às vezes pede para que a gente renuncie aquilo, para que a gente venha viver a vontade dEle. Isso dói em nós, mas eu quero dizer para você que vale a pena. E para nós vivermos a vontade de Deus todos os dias na nossa vida, nós temos que viver uma vida de constante renúncia, todos os dias. Não é uma renúncia que a gente faz uma vez só na vida e pronto, acabou, mas não. Todos os dias, quando nós levantamos pela manhã, nós temos algo a renunciar para que nós possamos viver a vontade de Deus para nós. A segunda mensagem nossa dentro dessa série foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é outra oração perigosa que nós podemos fazer a Deus, e uma oração que Deus leva muito a sério. Quando nós oramos: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, você pode ficar preparado. Se Deus encontrar sinceridade no seu coração, Deus vai te tomar pelas mãos e vai usar a tua vida de maneiras inesperadas, de forma que você nem esperava. Deus vai usar a tua vida. Quando nós nos dispomos nas mãos de Deus, certamente Ele irá nos usar. Ele certamente fará a sua obra em nós e fará a sua obra através de nós. E foi isso que a gente viu na nossa última mensagem. Deus fez isso na vida do profeta Isaías. Isaías, ele teve um encontro com Deus, e quando ele teve um encontro com a glória, com a majestade de Deus, Isaías foi tocado pelo Senhor, e ele falou assim: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória. Eu estou perdido. E aí Deus, vendo aquela posição de Isaías, Deus vem, toca o coração de Isaías, toca os lábios dele, purifica, e aí depois Deus fala assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías, percebendo a necessidade de trabalhadores na obra de Deus, ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus então usa a vida de Isaías. Isaías sai a profetizar, sai a falar do amor de Jesus, o amor de Deus por todo o Israel, anunciando a mensagem do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre outra oração perigosa que nós podemos fazer. Nós vamos falar um pouco sobre o reino de Deus como prioridade em nossas vidas. O reino de Deus como prioridade em nossas vidas. Eu e você, nós como cristãos, nós precisamos fazer com que o reino de Deus ocupe o lugar de destaque em nossas vidas. A prioridade número 1 de nossas agendas deve ser o reino de Deus sempre. E uma forma de nós vivermos o reino de Deus de uma forma prioritária é clamando para que Ele nos ajude a tratá-lo como prioridade. E orar para que o reino de Deus se torne prioridade em nossa vida constitui-se um perigo para o nosso eu. Dentro dessa sociedade onde nós vivemos, onde o egocentrismo predomina, ou seja, nós colocamos o nosso ego no centro de todas as coisas, nós achamos que o universo tem que girar em torno de nós, que todas as coisas têm que satisfazer o nosso anseio. E quando nós oramos isso, para que o reino de Deus se torne prioridade na nossa vida, nós estamos tratando com o nosso ego. Nós estamos deixando o nosso ego de lado. Nós não estamos colocando o nosso ego no centro, mas nós estamos colocando Jesus Cristo e o seu reino no centro da nossa vida. Nós estamos abrindo mão do nosso reino para viver o reino de Deus, abrindo mão daquilo que a gente quer, daquilo que a gente sonha para viver aquilo que Deus quer, daquilo que Deus sonha para nossas vidas. Nós estamos abrindo mão das nossas ambições para viver aquilo que Deus espera de nós.
Eu me lembro de quando eu era criança ainda, por volta até os meus 6 anos de idade, mais ou menos, eu nunca importei com futebol, né? Eu dizia que torcia para o São Paulo por influência do meu primo, Dudu. Ele era São Paulino e ele ficava me influenciando a torcer para o São Paulo, e eu comecei a falar que torcia para o São Paulo, mas eu nem ligava para isso. Até que chegou o ano de 2002, eu tinha 6 para 7 anos de idade, e nesse ano de 2002 teve a Copa do Mundo, né? A Copa na qual o Brasil foi campeão. E ali, né, vendo aquela movimentação das pessoas, o tanto que as pessoas importavam, né, com aquela competição, o tanto que as pessoas importavam com aquele movimento que tinha na Copa do Mundo, né, eu comecei a assistir as partidas e aí eu comecei a gostar de futebol, comecei a me apaixonar por futebol, né, eu terminei a Copa do Mundo gostando de futebol. E eu lembro até inclusive que todo mundo era apaixonado pelo Ronaldinho Fenômeno, mas eu falava, o melhor de todos é o Ronaldinho Gaúcho. E minha mãe ficava até brava comigo por conta disso, né? Mas eu gostava mesmo do Ronaldinho Gaúcho. E aí, nesse ano de 2002, como eu comecei a gostar de futebol, eu comecei também a praticar futebol, não só assistir, mas eu comecei a praticar. Entrei numa escolinha de futebol de campo, entrei também nos treinos que tinha na praça de esportes, no futebol de quadra, e comecei a jogar, e de lá para cá nunca mais parei. E à medida que o tempo ia passando, os anos iam passando, uma ambição começou a tomar conta do meu coração. Eu queria ser um jogador de futebol. Eu queria, né, eu olhava lá os amistosos da seleção brasileira, os jogos da seleção brasileira, né, via lá os jogadores, né, perfilados lá para cantar o hino nacional, colocava a mão no peito e cantava. Eu falava assim, um dia eu vou estar lá. Um dia eu vou estar lá, eu vou estar cantando também, né? E essa ambição começou a tomar conta do meu coração. Esse foi o meu anseio. Eu queria a todo custo ser um jogador de futebol. O tempo foi passando e eu fui percebendo que as habilidades não davam. As habilidades não correspondiam para que eu pudesse me tornar então um jogador profissional. Até que chegou por volta dos meus 17 para 18 anos de idade, eu comecei a experimentar na minha vida uma chamada de Deus para mim. Deus me convidando a abandonar toda e qualquer ambição que eu tinha, para viver o reino de Deus, para viver o reino de Deus como prioridade na minha vida. 8 anos se passaram desde então. Eu tenho procurado a cada dia da minha vida vivenciar o reino de Deus. Eu tenho procurado a cada dia da minha vida viver aquilo que Deus espera, aquilo que Deus quer de mim. Nesse ano, né, quando eu tinha 17 para 18 anos, eu vivi uma vida de entrega a Deus. Eu quero dizer para você que de lá para cá minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não trocaria o que eu vivo hoje, por mais simples que seja a minha vida, por toda a fortuna que o mundo do futebol profissional poderia me dar. Porque a melhor coisa do mundo não é a gente viver as nossas ambições, mas é a gente viver o reino de Deus. A melhor coisa do mundo não é nós vivermos o nosso reino. A melhor coisa do mundo é a gente viver o reino de Deus como prioridade na nossa vida. E Jesus aqui nesse texto, ele fala sobre isso. Ele nos recomenda para que nós venhamos a viver o reino de Deus. Ele nos recomenda para que nós venhamos buscar o reino de Deus, para que nós venhamos colocar isso em primeiro lugar na nossa vida. Então, tomando esse texto, eu gostaria de extrair algumas coisas que Jesus fala para nós e tentar aplicar em nossas vidas. A primeira coisa que Jesus fala é sobre a necessidade de buscar. A primeira recomendação que Jesus nos dá é de que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Considerando esse contexto aqui de Mateus 6, Jesus estava dizendo que precisava haver uma diferença muito clara entre aquelas pessoas que são salvas e aquelas pessoas que não são salvas. Precisa haver uma diferença muito clara entre aqueles que são cristãos e aqueles que não são cristãos. Precisa haver uma diferença muito nítida entre quem tem Jesus no seu coração e quem não tem Jesus no seu coração. Enquanto os descrentes se preocupam em buscar pelas coisas deste mundo, nós, como cristãos, nós devemos nos ocupar pela busca das coisas que são do alto, das coisas que são de cima. E este verbo buscar aqui traz uma ideia, né, de uma vida que está ocupada pela busca de algo. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você. Olha, vocês têm que ter uma vida ocupada pela busca do reino de Deus. A vida de vocês tem que estar ocupada não com as coisas desse mundo, não com as coisas que são passageiras, mas a vida de vocês deve estar ocupada sempre, absolutamente sempre, com o reino de Deus. Traz uma ideia esse verbo aqui
de alguém que faz um esforço constante para obter alguma coisa. Jesus está falando, olha, vocês precisam fazer um esforço constante. É um esforço que vocês não fazem de vez em quando, uma vez na vida, mas um esforço todos os dias, para viver o meu reino, para viver a minha vontade para a vida de vocês. E meus irmãos, fato é que todos os seres humanos estão aqui nessa terra buscando por alguma coisa em suas vidas. Uns estão buscando pela casa que sempre sonharam em construir. Outros estão buscando talvez por aquele emprego dos sonhos. Ou quem sabe aquela outra pessoa está buscando, se desdobrando para poder conseguir conquistar aquele carrão, aquele carro do ano. Mas Jesus está dizendo que os nossos anseios e as nossas buscas não devem ser pelas coisas dessa vida. A nossa busca deve ser pelas coisas que são de cima, pelas coisas que são do alto. Nada deve ser mais importante para nós do que o reino de Deus. Nada deve ser mais valioso para nós do que estar em comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossos esforços devem ser, portanto, nessa direção, na direção do reino de Deus. Buscar pelas coisas do reino de Deus. Enquanto eu estudava esse texto, esse versículo especificamente falando, estava lendo um comentário bíblico de um teólogo que eu gosto muito, chamado William Hendricks. E o William Hendricks, ele diz que a forma como o verbo buscar aqui nesse texto é colocado, ele possibilita a seguinte tradução: fiquem buscando constantemente. E eu gostei muito dessa possível tradução que o William Hendricks coloca: fiquem buscando constantemente. Eu creio que ela expressa a postura que Jesus deseja que eu e você tenhamos, porque às vezes nós começamos a buscar o reino de Deus e de repente nós paramos. Nós começamos a buscar o reino de Deus, a gente fala assim: Senhor, eu vou entregar a minha vida para o Senhor, e a partir de agora eu vou viver o Teu reino. Mas os anos se passam, o tempo se passa, e a gente desanima daquela decisão que nós tomamos ao lado de Jesus. E por isso que a gente pode traduzir esse verbo dessa forma: fiquem buscando constantemente, todos os dias. Enquanto você tiver fôlego nas suas narinas, fiquem buscando constantemente. Fiquem buscando constantemente o meu reino, o reino de Deus, acima de tudo, acima de todas as coisas. Nós precisamos, porque às vezes com a correria do dia a dia, com esse mundo frenético, nós tendemos a abandonar o reino de Deus. Nós tendemos a deixar de buscar pelo reino de Deus. Mas nós precisamos ficar constantemente buscando por esse reino. O chamado de Jesus para nós, meus irmãos, não é para que a gente somente busque o seu reino, mas para que nós continuemos a buscá-lo por todos os dias da nossa vida. Eu queria te perguntar, não sei como é que está a sua vida, não sei como é que você tem se envolvido com o reino de Deus, mas se talvez você já não está se envolvendo tanto quanto você deveria, é tempo da gente repensar, é tempo da gente mudar isso na nossa vida. Não sei se um dia você buscou o reino de Deus mais do que você tem buscado hoje, mas se você não tem buscado, é hora de voltar a buscar. Nesses últimos dias, eu tenho orado muito nesse sentido. Às vezes, sondando nosso coração, a gente percebe que um dia a gente já foi mais apaixonado por Jesus. Sondando nosso coração, a gente percebe que a gente já se desdobrou muito mais pelo reino de Deus. E uma das orações que eu tenho feito nesse dia é: Deus, não deixe o meu amor se esfriar. Não deixa eu perder o envolvimento com o Teu reino. Não deixa eu parar de buscar o Teu reino em primeiro lugar na minha vida. Mas me ajude, me dá força, para que eu continue todos os dias da minha vida buscando o Teu reino, buscando o Teu reino de todo o meu coração. E Jesus diz aqui, continuando em segundo lugar, que nós precisamos sim buscar o reino dEle, mas Ele diz: em primeiro lugar, em primeiro lugar. Não adianta a gente apenas buscar o reino de Deus. É preciso que a gente busque o reino de Deus em primeiro lugar. Isso significa que nada pode ser mais importante para nós do que o reino de Deus. Isso significa que nós fomos chamados a tratar com total e completa prioridade na nossa vida o reino de Deus. O reino de Deus tem que ser a coisa mais importante para nós. Mas é triste notar que nós temos vivido num mundo onde o reino de Deus tem ocupado às vezes um papel secundário e às vezes até terciário na vida de muitos cristãos. Muitas vezes um jogo de futebol torna-se mais importante do que ir à igreja e estar em comunhão com os irmãos. Muitas das vezes assistir uma novela ou às vezes uma série na Netflix se torna mais importante do que ler a nossa Bíblia.
Ou quem sabe, às vezes, 1 hora a mais de sono se torna mais prioritário para nós do que passar um tempo de joelhos em oração, buscando pela presença do nosso Senhor e Deus. E aí o reino de Deus fica em segundo plano, em terceiro plano. Mas Jesus diz que isso não pode ser assim. O reino dele tem que ser a prioridade máxima em nossas vidas. As coisas desse mundo não podem ocupar o lugar das coisas do reino de Deus em nossa vida. As nossas ambições precisam dar lugar à ambição pelas coisas eternas, pelas coisas espirituais. Deus e não nós deve ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar as nossas mentes, os nossos corações. O nosso maior anseio deve ser pela busca por Deus. O nosso desejo deve ser de passar tempo aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando eu falo isso, eu já me lembro automaticamente da história de Maria, na palavra de Deus. A Bíblia diz que certa feita, Jesus esteve na casa de Marta e Maria, as duas irmãs, na casa de Lázaro também, irmão delas. E a Bíblia diz que enquanto Jesus esteve ali, Marta ficou agitada de um lado para o outro. Ela corria de um lado, ela colocou comida para fazer, correu para varrer o chão, ela tirou o pó da mobília, ficou correndo de um lado para o outro. E Maria, enquanto via Marta agitada, ela ficou aos pés de Jesus. Talvez Maria pensou, talvez eu nunca mais vou ter uma oportunidade como essa. Ter Jesus aqui na minha casa, então eu preciso aproveitar essa oportunidade como se ela fosse a última da minha vida. Eu vou ficar aos pés de Jesus e aproveitar o máximo possível. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero aproveitar, eu quero ter comunhão, eu quero ter intimidade com Jesus. E sabe, meus irmãos, nós precisamos ter um coração como esse, como o de Maria. Nós precisamos ansiar acima de tudo, mesmo em meio à correria, mesmo em meio aos dilemas, aos problemas dessa vida, nós precisamos ansiar estar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos chamados, meus irmãos, a ter um coração de Maria no mundo de Marta. O mundo anda frenético, o mundo anda agitado, exigindo cada vez mais de nós. Mas se nós, à semelhança de Maria, não pararmos tudo e ficarmos aos pés do Senhor Jesus, nós vamos perder a primeira parte, a boa parte, que é estar junto com Jesus. Mas em terceiro lugar, note comigo que Jesus fala acerca do reino de Deus. O reino de Deus. Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o que significa buscar o reino de Deus? Primeiro, significa que nós devemos buscar entrar no reino de Deus. O maior bem que nós como seres humanos temos é a nossa alma. E nós só podemos salvar a nossa alma se nós estivermos dentro do reino de Deus. Jesus então aqui nesse texto está exortando as pessoas para que não fiquem ansiosas com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Mas Ele nos exorta para que nós nos preocupemos com a nossa salvação. Ele nos exorta para que nós busquemos a nossa salvação. E a pergunta que fica para nós então é: como é que nós podemos ser salvos? Como é que nós podemos salvar a nossa vida então? Eu quero dizer para você que não é confiando nos seus méritos, não é por ser uma pessoa boazinha, não é por ir à igreja todos os domingos, não é por ler a sua Bíblia todos os dias, mas nós somos salvos tão somente confiando na obra de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Confiando que lá na cruz do Calvário, Jesus estava me substituindo, estava te substituindo para pagar o preço pelos nossos pecados. Era para mim e para você termos recebido a ira de Deus sobre nós, mas Jesus nos substituiu lá na cruz do Calvário. A ira de Deus que era para ser despejada sobre mim, sobre você, foi despejada sobre Jesus Cristo. E quando nós reconhecemos isso, e nós clamamos para que Ele venha se tornar o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos crer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em segundo lugar, buscar o reino de Deus significa submeter-se ao reino. Significa que nós somos chamados para render as nossas vidas a Deus. Significa que nós somos chamados a nos render aos planos, aos propósitos de Deus para as nossas vidas.
Significa, meus irmãos, que Deus espera que nós vivamos segundo a cultura do céu. Nós não podemos viver segundo a cultura desse mundo, mas nós somos chamados a trazer a cultura do céu aqui para a terra, a trazer a cultura do céu para onde nós vivemos. Os valores do reino de Deus precisam ser impregnados, precisam estar impregnados no nosso coração, na nossa vida. Em terceiro lugar, buscar o reino de Deus significa que nós devemos buscar pelo Senhor deste reino, o Senhor deste reino. Nosso coração precisa ansiar por estar na presença do Senhor Jesus. Nós precisamos ter um coração como o de Davi. Lá no Salmo 27,4 ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Esse é um dos meus versículos preferidos na palavra de Deus. E é interessante considerar o contexto, visto que Davi era um rei. Davi, ele tinha toda a glória, toda a majestade de um rei. Ele podia ter à sua disposição qualquer coisa que ele queria, mas de tantas coisas que ele poderia ter na palma de sua mão, ele diz: uma coisa eu peço, e não só peço, mas eu a buscarei, que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias. Nós precisamos ter um coração como o de Davi, um coração que anseia, acima de todas as coisas nesse mundo, estar na presença do nosso Deus. Eu já contei e recontei várias vezes aqui também a história da vovó Clara, né? É de um livro chamado Louco Amor, do Francis Chan. E essa vovó Clara é vó do Francis Chan. E era uma mulher muito temente a Deus. E Francis Chan conta, né, um testemunho dela, dizendo que quando ela acordava pela manhã, a primeira coisa que ela fazia era se ajoelhar ali na cama, perto da cama dela. E ali ela passava horas e horas e horas orando, clamando, buscando pela presença de Deus. E depois de findado aquele momento, ela ia fazer as coisas, ia talvez limpar a casa, fazer comida, as coisas que ela tinha para fazer. Mas toda vez que ela passava ali, perto daquele lugar onde ela costumava se ajoelhar todos os dias, quando ela se levantava, quando ela passava ali para aquele lugar, pelo simples fato de olhar para aquele lugar ali, os olhos dela ficavam banhados em lágrima. Uma emoção tomava conta do coração dela. E uma ansiedade para que chegasse de novo o próximo dia, para que ela estivesse de novo naquele lugar, buscando pela presença do Senhor Jesus. Nós precisamos disso na nossa vida. Uma ansiedade como essa tomando conta do nosso coração. Um anseio por buscar a presença de Deus acima de tudo. Em quarto lugar, entrar ou buscar pelo reino de Deus significa participar da tarefa de anunciar as boas novas. O reino de Deus está no coração daquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nesse sentido, então, nós somos chamados a anunciar as boas novas do Evangelho. E à medida que o Evangelho transforma a vida das pessoas, o Evangelho vai se propagando, o Evangelho vai cada vez mais e mais se alastrando e ganhando espaço dentro desse mundo. O reino de Deus vai avançando. Assim, meus irmãos, nós precisamos nos comprometer com a propagação do Evangelho do Senhor Jesus. Em quarto lugar, nesse texto aqui, nós vemos que Jesus fala também de justiça. Justiça. Jesus diz que nós devemos buscar o reino de Deus, mas também nós devemos buscar a sua justiça. O Dr. Martin Lloyd Jones afirma que essa justiça deve ser entendida também como santidade. Nesse sentido, então, Jesus está chamando eu e você a vivermos uma vida de retidão nesse mundo. Jesus está nos chamando a viver uma vida santa nesse mundo. Nós precisamos entender como cristãos que sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus diz também em Mateus 5,6 que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, fome e sede de santidade. E ele diz: porque eles serão fartos. Meus irmãos, se o nosso coração ansiar pela santidade, se o nosso coração almejar, desejar por uma vida de santidade, há uma promessa que Jesus tem para nós: nós seremos fartos. Nós vamos ser fartos, nós vamos viver essa vida de santidade. Então nós temos que ter essa fome, essa sede por uma vida íntegra, por uma vida reta diante de Deus.
O mundo que nós temos vivido não tem nenhum tipo de compromisso com a santidade. Basta a gente ligar a TV, a gente vai se deparar com um mar de imundícia. Basta a gente dar uma olhada nas redes sociais, a gente vai ver que os valores estão totalmente distorcidos. Basta a gente ouvir aquilo que tem sido cantado nas músicas seculares, a gente vai ver, né, o quanto os corações das pessoas estão intoxicados pelo pecado. Mas nós, como cristãos, nós precisamos andar na contramão e viver uma vida de santidade num mundo que prega a imoralidade. Nós somos chamados a viver isso, uma vida de santidade. A santidade precisa, como Jesus disse, ser prioridade nas nossas vidas. Nesse sentido, meus irmãos, se há algo na nossa rotina diária, algo que nos atrapalha de viver em santidade, nós precisamos arrancar isso das nossas vidas. Jesus disse certa feita que se o nosso olho nos faz tropeçar, se a nossa mão nos faz pecar, se os nossos pés nos levam para longe da presença de Deus, é melhor a gente arrancar tudo isso da nossa vida e entrar sem todas essas coisas lá no céu do que tendo todos esses membros nossos, mas padecer lá no inferno. Nós precisamos buscar pela santidade. A santidade é valiosa, a santidade é preciosa, a santidade é mais importante do que todas essas coisas. Nós precisamos buscá-la. Em quinto e último lugar, Jesus fala aqui que todas as coisas serão acrescentadas. Quando nós nos ocupamos com o reino de Deus em nossas vidas, certamente nós vamos ter as nossas necessidades supridas, todas elas. Jesus diz que Deus, o nosso Pai, cuida de cada passarinho. É interessante notar que o nosso Pai alimenta os pássaros não semeiam, eles não colhem, mas nenhum dia falta um alimento para eles. Isso prova, meus irmãos, que também nós seremos cuidados pelo nosso Deus. Eu li um poema rapidinho, né, pequenininho, que me chamou muita atenção, né, que fala de uma rolinha conversando com um pardal. E aí a rolinha fala para o pardal assim: gostaria de saber por que os homens ansiosos nunca param de correr. Respondeu o pardalzinho: minha amiga, eu penso assim, não sabem que o Pai Celeste cuida de ti e de mim. E a lógica que Jesus trabalha aqui em Mateus 6 é o seguinte: se Deus, o nosso Pai, cuida dos passarinhos que são tão pequenininhos, tão insignificantes, quanto mais nós, a quem Ele foi capaz de entregar o seu único Filho para morrer lá na cruz do Calvário. Meus irmãos, não há motivo nenhum para nós ficarmos ansiosos com aquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos beber, com aquilo que nós vamos vestir. Porque o Senhor, Ele prometeu, se nós buscarmos o seu reino, todas essas coisas serão de fato acrescentadas em nossa vida. Nós temos certeza disso. Jesus está dizendo aqui nesse texto, meus irmãos, se nós quisermos buscar por alguma coisa, se nós quisermos ficar ansiosos por alguma coisa, nós deveríamos ansiar então pela nossa condição espiritual. Nós deveríamos nos preocupar o quão perto de Deus nós estamos. Nós deveríamos nos preocupar com a nossa vida de santidade. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, o que acontece é que todas as nossas ansiedades batem em retirada. Uma certeza que Deus cuida de nós começa a tomar conta das nossas vidas. Jesus nos manda, meus irmãos, que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo para mim e para você é o seguinte: quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando nós trabalhamos para Deus, Deus trabalha por nós. Que nós possamos descansar as nossas vidas e os nossos corações em Deus, buscando pelo reino de Deus e a sua justiça acima de tudo. Queria concluir essa mensagem dizendo, contando a história de um homem. Eu estou relendo um livro chamado Heróis da Fé, um livro muito conhecido do Orlando Boyer. Nesse livro, Orlando Boyer, ele conta a história de 20 homens que foram tremendamente usados por Deus. 20 homens que buscaram a Deus de todo o coração, 20 homens que se dedicaram ao reino de Deus e priorizaram o reino de Deus em suas vidas. E uma das biografias que mais me impactou foi de um homem chamado David Brainerd. Ele viveu entre os anos de 1718 e 1747.
Se a gente for fazer uma conta rápida aí, a gente vai ver que ele viveu pouco. A gente vai ver que ele viveu aí cerca de 30 anos apenas. E nós vemos na biografia dele que ele se dedicou a proclamar o evangelho entre os índios peles vermelhas. Ele dedicou a sua vida a isso, a anunciar o evangelho naquelas tribos. E desde que ele começou a trabalhar no meio daqueles índios, quase sempre David Brainerd passava horas e horas, todos os dias em oração, agonizando, clamando para que o reino de Deus se manifestasse, se chegasse ali no meio daquele povo. Brainerd constantemente passava tempo jejuando, passava tempo clamando para que um mover sobrenatural de Deus viesse sobre aquelas tribos. E em muitas ocasiões, depois de gastar tanto tempo em oração, Brainerd ia para o meio dos índios pregar o evangelho para eles. E não poucas vezes durante essas pregações, os índios eram tomados por um constrangimento muito grande. Eles eram tomados por um sentimento profundo. Eles eram tocados, eles começavam a chorar diante daquela pregação. Tamanha era a glória, tamanho era o poder que estava sobre a vida de David Brainerd. O tempo foi passando, David Brainerd continuou vivendo dessa forma, até que chegou um dado momento da vida dele, que ele adoeceu, ele começou a passar muito mal por causa de tantas lutas que ele enfrentava ali naquela região onde ele estava pregando para os índios. Ele enfrentava frio extremo, ele passava por calor intenso, às vezes ele chegava até mesmo a passar fome ali no meio da mata. E além disso, ele passava às vezes noites inteiras em oração, e muitas vezes ele passava jejuando, entregando realmente a vida daquelas pessoas, daqueles índios, nas mãos do Senhor. Diante disso, o seu corpo sentiu, ele começou a ficar doente, e Brainerd percebeu o seguinte, que por causa daquela doença que ele estava enfrentando, ele poderia viver não mais do que 1 ou 2 anos. Ele percebeu que logo ele iria morrer por causa da condição de saúde dele. Isso mexeu muito comigo, enquanto eu lia aquela biografia. Orlando Boyer narrando a biografia de David Brainerd, diante desse fato de que David Brainerd tomou essa ciência de que ele viveria não mais do que 1 ou 2 anos, Orlando Boyer diz que David Brainerd resolveu arder até o fim. Ele resolveu arder até o fim. David Brainerd falou assim: eu tenho mais 1 ou 2 anos de vida só. Acho que muitos de nós pensaríamos assim: se eu estou tão adoecido, acho que eu vou voltar para minha terra natal, vou me tratar, vou no hospital, eu vou me tratar. Mas David Brainerd, percebendo o que estava acontecendo com ele, ele falou assim: eu vou gastar a minha vida até meu último suspiro para a glória de Deus. Eu quero viver o reino de Deus aqui nessa terra. Ele falou: eu quero arder não até os meus 28 anos de vida, mas eu quero arder os 30 anos que Deus me conceder aqui nessa terra. O reino de Deus é prioridade. O reino de Deus é mais importante do que tudo, do que qualquer coisa que eu possa ter. E aí, quando Brainerd estava para morrer, ele escreveu o seguinte: adeus, amigos, e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos, em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos de um coração como esse. Um coração que almeja arder, arder, arder até o fim. Um coração que deseja se entregar até o último suspiro das nossas vidas. Enquanto eu li essa história de David Brainerd, de tudo que eu orava e pedi para Deus: Deus, eu não quero te servir só um pouco da minha vida, eu não quero entregar um pouco da minha vida para o Senhor, mas eu quero arder até o fim. Enquanto eu li esse pedaço, eu tive que parar um pouco de ler, porque eu comecei a chorar e falei assim: Deus, o que eu tenho feito pelo teu reino, o que eu tenho vivido pelo teu reino? Coloca um pouco disso que tinha dentro do coração de David Brainerd dentro de mim, para que eu possa me entregar e viver o teu reino, ardendo até o fim, ardendo até o fim da minha vida. Gostaria de estar orando nesse momento, que nós possamos, de fato, priorizar o reino de Deus em nossa vida, que nada seja mais importante para nós, que as nossas ambições fiquem em último lugar em nossas vidas, que nós possamos buscar pelo reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça.
Vou estar orando nesse momento e assim já vou estar impetrando a bênção e encerrando o nosso culto. Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra que é viva, pela Tua palavra, Pai, que é eficaz. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, Senhor Deus. Obrigado, obrigado, em nome do Senhor Jesus nós oramos. E nós queremos pedir ao Senhor que diante dessa palavra, Senhor Deus, o Senhor não nos deixe, Senhor, não nos deixe inertes, não nos deixe imobilizados, mas que o Senhor mexa com o nosso coração, Senhor Deus. Que o Senhor mexa conosco realmente, ó Pai. Nos desperte, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que nós venhamos colocar as nossas ambições, ó Pai, em último lugar da nossa vida, e para que nós venhamos de fato viver a Tua vontade, para que nós venhamos viver de fato o Teu reino, aquilo que o Senhor deseja, Senhor, de nós, que nós possamos buscar, Deus, o Teu reino, buscar, ó Pai, constantemente, até o último suspiro das nossas vidas aqui nessa terra, e buscar o Teu reino, Senhor Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas, e que nós busquemos, ó Pai, estar aos Teus pés, busquemos, Senhor Deus, servir ao Senhor com alegria, proclamando o Teu Evangelho, e que o Senhor nos ajude também a buscar, ó Pai, a Tua justiça, uma vida santa, Pai, uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, ó Pai amado. Que nós possamos romper com tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, de viver uma vida santa, que nós possamos tirar das nossas vidas tudo aquilo que não Te agrada, Senhor Deus, e que o Senhor nos ajude também a confiar em Ti de todo o nosso coração, ó Pai, sabendo que se nós estamos trabalhando para o Senhor também trabalha em nosso favor. Sabendo que se nós estamos nos ocupando com as coisas do Senhor, o Senhor estará estendendo a Tua mão e suprindo cada uma das nossas necessidades, ó Pai. Que nós possamos arder, ó Pai, pelo Senhor, até o fim das nossas vidas. Tal como David Brainerd ardeu, ó Pai. Que nosso coração esteja totalmente inclinado ao Senhor. Totalmente rendido ao Senhor. E totalmente comprometido contigo, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, que as consolações e as virtudes do Santo Espírito seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e sobre todos aqueles que ainda crerão no bendito Evangelho do Senhor Jesus, nos habilitando, nos despertando, nos capacitando a buscar em primeiro lugar nas nossas vidas o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que todas as coisas serão nos acrescentadas, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós te agradecemos mais uma vez por ter participado conosco desse culto, e a nossa expectativa é que Deus dê uma boa semana para você, que você seja fortalecido, reavivado, e que você possa realmente, de fato, viver o reino de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.